Oi a todos, é muito bom estar aqui com a igreja, juntos, né? Agora um só grupo, amém? Imagina então como vai ser quando estivermos todos juntos no mesmo lugar, com toda a igreja de São Paulo, vai ser magnífico, amém? Bom, antes de entrarmos no estudo da Palavra de Deus, primeiro eu quero me apresentar, para quem não me conhece, sou o Leonardo, faço parte... ainda talvez do grupo Osasco, não sei até quando, né? Mas é muito especial estar aqui com meus irmãos do Butantã. E antes de entrarmos então no estudo da Palavra de Deus, tem um anúncio muito grato para dar, muito legal, onde temos um casal aqui que está grávido, estão grávidos, né, que é a Cida Braz e o Ricardo Braz. Pode ficar de pé um pouquinho, Cida. Levante-se, por favor, para todo mundo reconhecer vocês. Bom, acho que muitos aqui sabem que eles eram daqui do grupo do Butantã, muitos anos atrás, começaram a namorar aqui no Butantã, se casaram, depois foram para Osasco, têm estado lá em Osasco já há algum tempo, e depois de 9 anos de casado, certo? Agora a Cida ficou grávida, isso que é uma gravidez bem planejada, não? Foi exatamente isso que eles planejaram. Amém. Bom, vamos fazer uma oração e em seguida vamos então refletir, vamos estudar na Palavra de Deus. Pai, nosso Senhor, muito obrigado novamente por esse momento tão especial que o Senhor nos proporciona, de poder estar juntos como família, como irmãos, recebendo nossos amigos que também estão aqui entre nós. Muito obrigado pelo teu amor, especialmente pelo amor do teu Filho, como nós acabamos de lembrar agora, recordar na Santa Ceia, o amor dele pelas nossas vidas. E hoje, Pai, estamos aqui celebrando porque somos frutos desse amor que o Senhor tem por nós, Pai. Que o Senhor esteja entre nós durante todo esse tempo em que nós dedicamos especialmente ao Senhor, Pai. Que o Senhor abra nossas mentes, que o Senhor abra nossos corações, que o Senhor fale conosco por meio das suas escrituras também, para que nós possamos aprender, ouvir e refletir e sair daqui, Pai, com decisões profundas de querer fazer a tua vontade, de querer ter uma vida que te agrada, Pai. Muito obrigado, Senhor, novamente, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quero convidar a todos a abrir comigo lá em 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. E o tema que nós vamos estudar, que eu quero hoje compartilhar, que nós possamos ter em mente ao estudar essas escrituras, o tema que eu quero hoje trazer para vocês é uma vida que agrada a Deus, certo? Porque eu penso que um dos objetivos principais da nossa fé, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que realmente acreditam na existência de um Deus poderoso, como acabamos de cantar agora, na existência de um Deus que é mais do que um Deus, é um Pai. Eu acredito que um dos objetivos principais da nossa fé é ter uma vida que agrada a Deus, é ter um relacionamento com Deus, como um relacionamento de pai e filho, um relacionamento agradável, onde ele, como pai, se alegra com seus filhos, se agrada da vida dos seus filhos. Eu acredito, para aqueles que são pais aqui, eu acredito que trabalham, se esforçam, se sacrificam muito na sua vida, porque querem o melhor para os seus filhos, querem o melhor para o futuro, para a vida dos seus filhos.
Mas em compensação também eu acredito que todo pai espera ser agradado pela vida dos seus filhos, espera receber o carinho, o amor, a fidelidade, a obediência dos seus filhos como um ato recíproco, como um relacionamento recíproco, agradável entre pai e filho. E a Bíblia, né, é o livro que nós podemos realmente ter a certeza de que ela nos ensina como realmente ter uma vida agradável a Deus, né? De como nós podemos ter essa vida que o agrada, mas também sermos conscientes das coisas que não agradam ao nosso Deus, das coisas que não agradam ao nosso Pai. Então é sobre isso que nós vamos estudar, né? Como nós podemos ter uma vida que agrada a Deus, mas também como podemos ser conscientes de coisas que não agradam, que com certeza, se fazemos tais coisas, vão desagradar ao nosso Deus também. Então vamos ler aqui primeiramente versículos 1 ao 4. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Amém. Bom, o que está acontecendo aqui no começo desse texto que estamos lendo? Paulo, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma comparação entre a história do povo de Israel e a igreja, né, cristã, a igreja de Jesus Cristo. Onde ele fala aqui que num sentido figurado, né, não num sentido literal, mas num sentido figurado, o povo de Israel também foi batizado, né? Naquela passagem que eles passaram pelo mar vermelho ao sair do Egito, aquilo era como se fosse um batismo que eles estavam tendo em Moisés. Moisés como seu líder, né, que estava guiando o povo, e eles cruzando o mar vermelho, e ele fala que eles foram batizados entre o mar e a nuvem representa a presença de Deus no meio do povo. E ele está fazendo uma comparação, assim como acontece com a igreja, que para todos aqueles que querem fazer parte da igreja de Cristo, precisam também ser batizados. E também ele fala sobre o alimento espiritual, não? Nós acabamos de receber agora o alimento espiritual representado pelo o pão que representa o corpo de Jesus, pelo vinho que representa o sangue de Jesus, não é? Como nós simbolizamos, lembrando do sacrifício de Jesus por nós. Mas eles também tinham o seu alimento espiritual, porque toda vez que eles Deus enviava cada manhã para eles o maná no deserto. Para quem já estudou essa história da travessia do povo de Israel no deserto, todas as manhãs o povo ia lá e colhia o maná para fazerem pão, para terem o seu alimento diário. Isso era um milagre, ou seja, Deus estava todos os dias enviando aquele alimento espiritual para eles. E também Moisés, a Bíblia aqui cita de que mesmo eles cruzando o deserto, mesmo no meio do nada lá, só rocha, só montanha, só areia, mas nunca faltou a água para eles, né? Deus estava sempre presente no meio do povo, sustentando, alimentando o povo. Assim, ele estava fazendo uma comparação com a igreja, onde assim como Deus estava sempre com o povo de Israel naqueles anos, Deus também está presente entre nós hoje, né? Isso na literatura bíblica, para quem talvez
não conheça, é uma linguagem figurada, né? É uma espécie de metáfora onde na literatura bíblica se chama tipo, né? O que é um tipo? É uma coisa, uma pessoa, um acontecimento, um fato que ocorreu no Antigo Testamento e que se repete no Novo Testamento. Então a Bíblia nos mostra muitos tipos, muitos exemplos de acontecimentos que ocorreram no Antigo Testamento e que se repetiram no Novo Testamento, né? Como exemplo de Jesus e a serpente de bronze, onde Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, e todo mundo que olhasse, todo mundo que era picado por uma serpente, olhasse para ela, era curado. E Jesus menciona isso no Novo Testamento, né? Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze, o Filho do Homem também tem que ser, né, crucificado para salvar. Então há vários outros exemplos dessa linguagem figurada. Mas o ponto que Paulo está fazendo aqui é a respeito da semelhança, né, que há entre o povo de Israel e a igreja, onde assim como Deus estava sempre com eles, naquela época, Deus também está sempre conosco, Deus está sempre presente entre nós, amém? Mas olha o que aconteceu. Agora eu quero trazer um fato triste, né? Porque seria incrível se soubéssemos que Deus está sempre presente conosco, Deus está sempre nos acompanhando, onde nós estamos agora aqui reunidos como igreja, celebrando Cristo no nosso meio. Parece que é algo maravilhoso, é algo que com certeza Deus está se agradando de nós, como Deus também estava se agradando deles, mas não é essa a realidade, não foi bem isso o que aconteceu. Vamos ler aqui no versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. O que aconteceu, né? Por que Deus não se agradou deles? Por que eles não tiveram uma vida que Deus pudesse se agradar, que Deus pudesse se alegrar, né? Porque, eu acredito que eles tiveram muitas experiências incríveis com Deus, naqueles anos que eles tiveram cruzando o deserto. Sem dúvida tiveram muitas dificuldades, mas Deus mostrou uma e outra vez o poder dele, a fidelidade dele no meio do povo, né? Eles viram Deus fazer milagres, eles viram Deus castigar os egípcios e com eles não aconteceu nada. Eles viram um mar se abrir. Que coisa extraordinária, que coisa incrível ver um mar se abrir e poder passar em terra seca. Eles viram Deus enviar carne, né? Carne de codorna no meio do nada, no meio do deserto. Eles viram a água sair da rocha. E tantos outros milagres que eles presenciaram, que eles viram. Mas, ainda assim, eles não tiveram uma vida que agradou a Deus. E por quê? Porque foram rebeldes, porque pecaram muito, porque fizeram muitas coisas que nem a graça de Deus, que é tão grande, pôde suportar, pôde perdoar. E vamos ver o que aconteceu, quais foram os pecados, né? Que tipo de rebeldia eles fizeram contra Deus. Vamos aqui ler no versículo 6 ao versículo 11. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito:
o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram. E embora foram mortos por serpentes. E não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então aqui Paulo descreve, várias atitudes, vários comportamentos, várias ações que eles fizeram que não agradaram a Deus. Deus ainda suportou muito, Deus ainda aguentou muito, mas chegou um momento que já não dava mais. E eles sofreram o castigo por causa da sua rebeldia. E Paulo usa, esse exemplo, trazendo aquela linguagem figurada, e comentei sobre o que é um tipo, um acontecimento, um objeto, uma pessoa que viveu, algo que aconteceu no Antigo Testamento e que se repete também no Novo Testamento. Então, assim como Deus esteve com eles no passado, está conosco hoje, e assim como eles não agradaram a Deus com suas vidas no passado, e sofreram as consequências da sua rebeldia, da sua desobediência, Paulo está trazendo isso para nós hoje, dizendo, olha, não façam isso que eles fizeram. Porque se aconteceu isso com o povo de Israel naquela época, isso também pode acontecer conosco, mesmo estando na igreja. Então, o fato de estarmos na igreja, o fato de tomarmos a Santa Ceia, o fato de sermos cristãos, isso não quer dizer que estamos agradando a Deus com nossas vidas. E o que acontecia lá na cidade de Corinto? Para a gente entender um pouco o contexto da cultural daquela época e religioso, e usarmos isso também como uma comparação para os nossos dias, para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para a nossa religiosidade nos dias de hoje. A cidade de Corinto era uma cidade muito pecaminosa. Era uma cidade onde havia muita idolatria, porque era uma cidade grega, Agora pertencia a Roma, mas historicamente era uma cidade grega, e para quem conhece um pouco da história grega, eles adoram muitos deuses, eles têm muitos deuses. Para quem gosta de estudar a mitologia grega, há uma infinidade de deuses, e em Corinto havia muitos deuses. Em Corinto eles adoravam muitos deuses. E também havia muita imoralidade, muita prostituição. Porque lá nessa cidade ficava um templo, dedicado à deusa Afrodite, que para eles é a deusa do amor. Na época da igreja já não havia esse templo, ou seja, esse templo já havia sido destruído pelo Império Romano alguns anos atrás, mas ainda havia o costume de adorar a Afrodite. Então, alguns historiadores, alguns escritores dizem que nesse templo onde Afrodite era adorada, no monte mais alto da cidade de Corinto, havia cerca de 1.000 prostitutas que eram as servas de Afrodite. Então, elas saíam no final da tarde do templo, desciam para a cidade, e lá ela ia ter relações com os homens pagavam, uma espécie de prostituição mesmo, pagavam para ter sexo com elas, mas isso era como um ato de adoração, eles não viam como um ato imoral, para eles era um ato de adoração.
dentro da cultura, dentro dos costumes dele. Então, ainda que na época da igreja lá, não havia mais esse templo, mas havia prostituição, ou seja, ainda havia o costume de muitas mulheres se prostituírem e muitos homens iriam ter relações sexuais com essas mulheres. E o que a gente vê, o que a gente percebe ao estudar a carta de Corinto, a igreja estava contaminada por muito mundanismo, estava contaminada, a idolatria estava entrando na igreja, a imoralidade estava entrando na igreja. Então Paulo ele tem que exortar a igreja em diversos capítulos a respeito da nossa santidade, a respeito que nós fomos criados para Deus e que o nosso corpo pertence a Deus e não para a prostituição. Então muitas vezes ele tem que falar sobre isso, porque a igreja estava contaminada pelo pecado. E interessante porque Paulo foi o que começou a igreja lá na cidade de Corinto. E quando ele chegou na cidade de Corinto, né, conhecendo aquela cultura idólatra, conhecendo aquela cultura imoral, talvez uma outra pessoa, sem tanta visão, sem tanta fé como Paulo, pensava, não, aqui nessa cidade não dá para evangelizar, porque essa cidade é muito imoral. Não, nessa cidade não dá para pregar o evangelho, porque a cidade é muito idólatra. Não sei se você já ouviu uma história motivacional de 2 vendedores que vão para a Índia, né, eles são levados para a Índia para fazer uma pesquisa de mercado para uma fábrica de sapatos, e o chefe manda um para uma região e outro para outra região, e para fazer uma pesquisa de mercado para ver se havia lá a boa possibilidade de vender sapatos na Índia. E chega um dos vendedores que dá a seguinte informação para o chefe: chefe, não dá para vender sapatos aqui na Índia, porque aqui ninguém usa sapato. Né? Foi a visão desse vendedor. Mas o outro, sem saber o que o seu colega tinha dito ao seu chefe, falou: chefe, pode triplicar a produção de sapatos, porque aqui ninguém usa sapatos. Então a gente pode ter uma visão negativa da coisa, como a gente pode ter uma visão super otimista, super positiva. E essa era a visão de Paulo sobre a cidade de Corinto. Nossa, aqui é uma cidade muito idólatra, aqui é uma cidade muito imoral, então aqui é uma cidade que tem muito campo para pregar o evangelho. Então Paulo ele tinha muita fé que ele podia realmente evangelizar aquela cidade, mesmo sendo talvez uma cidade hostil, né, totalmente diferente do que nós procuramos numa sociedade, né? Uma sociedade aberta, uma sociedade que conhece Deus, que está aberta para o evangelho. E interessante porque a cidade de Corinto foi a cidade onde Paulo maior tempo passou, dentre todas as cidades onde ele viajava pregando o evangelho, foi a cidade onde ele mais passou tempo evangelizando lá. A Bíblia menciona que ele ficou 1 ano e meio pregando, ensinando naquela cidade. E agora ele está escrevendo para a igreja porque muitos pecados que eram da sociedade, muitos costumes que havia naquela sociedade, estava entrando também no meio da igreja. E o que Paulo está falando para os irmãos, olha, mesmo vocês morando em Corinto, mesmo vocês vivendo num entorno cheio de imoralidade, cheio de idolatria, isso não justifica o pecado dentro da igreja. Isso não é desculpa para que vocês façam e tolerem essas mesmas coisas dentro do meio de vocês. Ninguém mandou nascer em Corinto, não é verdade? Ninguém mandou nascer corintiano, né? Corintiano já nasce, não é verdade? Mas se nasceu corintiano, seja um corintiano santo, né? Se você é palmeirense, seja um porco limpo, não é verdade? Então o fato de nós, eu acredito que nós hoje aqui também enfrentamos muitas dificuldades na nossa sociedade. Se nós olhamos para a nossa sociedade, também é uma sociedade muito imoral,
Hoje, com a tecnologia, todos têm acesso à internet, e na internet está cheio de pornografia. Antigamente, se uma pessoa quisesse ter acesso à pornografia, ela ainda tinha que comprar aquelas revistas na banca, as capas eram fechadas, tinha que perguntar para o dono da banca se ele podia vender ou não. Era mais estrito, mas agora não. Você abre a internet e está tudo lá. Vivemos numa sociedade super materialista, onde cada vez mais somos induzidos, somos levados pelo materialismo, pelo consumismo. Vivemos numa cidade enorme, onde as distâncias são grandes, onde qualquer coisa para você fazer, você tem que viajar pelo menos meia hora ou 1 hora, e dependendo do trânsito, 2 horas para chegar até o local. E com isso, talvez os nossos corações podem pensar, não, mas a sociedade é assim. É difícil mesmo ser cristão em São Paulo, porque tudo é longe demais. É difícil eu ser puro, porque vivemos no meio de uma sociedade tão imoral, tão impura, que eu não posso ser puro. Mas a sociedade ela é tão consumista, ela é tão materialista, que eu não posso deixar também de fazer a mesma coisa com a minha vida. E a gente vê quantas pessoas têm problemas com pagar suas contas, porque gastam mais do que ganham, então estão sempre lá com o nome no SPC, ou sempre com dívidas, a conta bancária, sempre lá no vermelho, e o juro está lá comendo. Não é verdade? E nós podemos também permitir esse tipo de contaminação, esse tipo de injustiça, esse tipo de cultura mundana entrar na nossa vida e até ser comum na igreja, e nós não pensamos, uau, será que eu estou agradando a Deus mesmo com a minha vida? Será que tem algum desses exemplos que Paulo cita aqui, de idolatria, cobiça, imoralidade, queixas, por Deus à prova? Será que eu não estou fazendo a mesma coisa em alguma área da minha vida, e eu estou achando que eu estou agradando a Deus mesmo assim? Então Paulo ele dá uma exortação e uma advertência dizendo, olha, se vocês querem agradar a Deus, não façam essas coisas. E aqui no versículo 11 e 12, essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Muitas vezes nós podemos achar que, porque eu tenho já anos na fé, como eu, que já tenho mais de 20 anos na fé, e eu acredito que vários aqui têm mais de 20 anos já como cristãos, podemos chegar no momento da vida e achar, não, eu nunca vou abandonar a Deus, porque eu já tenho tantos anos na fé que eu não me vejo tendo uma vida longe de Deus. E eu já pensei o mesmo sobre muitos homens que eu já
admirei tanto essas pessoas por ver a sua fé, por ver a sua experiência, por ver suas convicções, e eu ser inspirado por sua fé, ser inspirado por suas convicções, e depois de muitos anos na fé, ver alguns caindo em pecados, como esses aqui, ao ponto até de deixar realmente o caminho de Deus. Então, como cristãos, hoje nós temos um grande privilégio, porque todas as promessas de Deus no passado se cumpriram na vinda de Jesus. Quando ele fala aqui que nós vivemos num tempo como quem já está chegando os fins dos tempos, Paulo está falando a respeito o fim dos tempos está chegando porque Jesus já veio, Deus já cumpriu as promessas que ele tinha feito ao seu povo. Então hoje nós estamos aqui realmente numa antessala do céu, estamos aqui de passagem, né? Aqui no Butantã é apenas uma parada técnica que nós fazemos mais por alguns meses, depois vamos para outro lugar e depois para outro lugar, mas Deus já cumpriu com as promessas dele. Mas com esse privilégio que nós temos hoje, de conhecer os planos de Deus, de saber o que agrada a Deus por meio das Escrituras que Ele deixou para nós, temos também uma grande responsabilidade, né? De ter uma vida realmente, que Deus, Ele olha para nós e Ele fala, eu me agrado dessa pessoa. E como ele diz aqui, Deus é fiel. Ele nunca vai permitir que eu e você tenhamos uma tentação que esteja acima das nossas forças. Mas Ele espera que nós sejamos fiéis também a Ele. Que nós também correspondamos a essa fidelidade. E eu sei que nenhum de nós aqui é perfeito porque pecamos. E Deus sabe disso. E Ele não está esperando de nós aquela perfeição de que somos imaculados, que não cometemos nenhum pecado. Mas Ele espera de nós uma atitude de quem está lutando para ser fiel. De quem está se esforçando, de quem está buscando ter uma vida que Deus se agrada. E o homem que nós podemos ter com o exemplo, nós podemos citar vários exemplos na Bíblia, podemos pensar em várias pessoas que nós conhecemos na igreja, aqui em São Paulo e outros lugares. Eu penso nos irmãos que vivem no Oriente Médio, por exemplo, que é um lugar super difícil de ser cristão, de pregar o Evangelho. E recentemente eles fizeram uma conferência lá das igrejas do Iraque, da igreja dos Emirados Árabes, da igreja do Iêmen, da igreja da Jordânia, do Egito, lugares que são muito difíceis de viver o cristianismo, mas os irmãos estão lá perseverando, arriscando suas vidas para pregar o Evangelho. Quando eu penso nas igrejas da China, que nem pode levar o nome de igreja de Cristo, porque é proibido, porque podem ser perseguidos, e levam o nome igreja subterrânea número 1, igreja subterrânea número 2, porque vivem lá como cristãos anônimos, mas que estão espalhados pela China, querendo alcançar outros chineses para Deus. Mas eu penso no maior exemplo em que nós temos que imitar, de homem que agradou a Deus em tudo na sua vida, que foi Jesus. Vamos lá em Mateus capítulo 3. Mateus 3, do versículo 16 e 17. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amém? Esse foi o momento do batismo de Jesus. E a voz que ressoou no ar, a voz que se ouviu,
No céu foi a voz de Deus que dizia, que expressava o coração, o sentimento de Deus sobre o seu filho. Esse é o meu filho amado, a quem eu me agrado, de quem eu me agrado. Eu acredito que toda pessoa, quando ela é batizada, depois de se arrepender dos seus pecados, depois de ter vivido uma vida de rebeldia, desobediência, e ter conhecido o plano de Deus para a sua vida, e ter conhecido o amor de Deus, e ter se arrependido dos seus pecados, por justamente querer ter uma vida que agrada a Deus. Eu acredito que, mesmo que nós não escutamos essas palavras no momento do nosso batismo, eu acredito que esse é o sentimento de Deus. Por cada pessoa, quando decide se batizar para ser um seguidor de Cristo, porque quer ter uma vida que agrada a Deus agora. Eu acredito que isso é o sentimento de Deus. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Mas não é somente aqui que Deus falou essas palavras. Vamos lá para Mateus 17. Mateus 17, versículo 5. E diz assim: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Não foi só uma vez que Deus falou como ele se agradava sobre Jesus, não é? Deus pode se agradar de nós quando nos batizamos, mas e ao longo da nossa vida, como Deus vai se sentir? Deus não se agradou de Jesus só no momento que ele foi batizado, mas Deus se agradou de Jesus toda a sua vida. E eu acredito que isso que Deus quer sentir, é esse sentimento que Deus quer ter de cada pessoa que segue Jesus. Né? Não só no momento do batismo, não só em alguns momentos da sua vida, mas durante toda a sua vida. Né? Eu acredito que é incrível andar com pessoas que querem agradar a Deus. Eu acredito que não pode haver companhia melhor do que você estar ao lado de uma pessoa que a vida dela, o desejo dela, o propósito que ela tem na sua vida é ter um relacionamento com Deus tão sincero, tão profundo, que tudo que ela faz pensando: eu quero agradar a Deus, eu quero honrar a Deus com a minha vida, eu quero que Deus se sinta feliz com a maneira como eu vivo. E Deus fala aqui para os seus discípulos, os discípulos de Jesus: ouçam-no. E não tem melhores palavras que a gente pode ouvir para a nossa vida, para o bem da nossa vida, do que vinda de pessoas que têm esse propósito na sua vida, de ter uma vida que agrada a Deus. E nós estamos num momento, né, ímpar, num momento único da igreja aqui de São Paulo, onde nós estamos fazendo uma revolução, estamos fazendo mudanças profundas na igreja, né? Mas essas mudanças só vão realmente agradar a Deus, só vão ter mudanças efetivas, só vão ser mudanças que realmente vão trazer benefícios e crescimento para nós e para a igreja, se nós estamos aqui não só por causa de uma mudança de endereço e de estrutura, mas porque queremos agradar a Deus como igreja. Amém? E nós, por destino, moramos numa cidade onde leva por nome São Paulo. Não é? Vivemos numa das maiores cidades do mundo, onde nós podemos olhar para a cidade de São Paulo e pensar: nossa, é impossível evangelizar São Paulo porque ela é muito grande. Ou nós podemos olhar para a cidade de São Paulo e falar: uau, que cidade imensa, tem muitas pessoas para evangelizar aqui, é um campo fértil, é um campo aberto, não importa se é uma cidade materialista, não importa se eu tenho que viajar 2 horas da minha casa para chegar num bate-papo, num estudo bíblico, num culto, não importa se eu tenho que ficar horas no trânsito,
Mas o que importa é superar todos esses obstáculos, superar todos os desafios, superar todas as tentações que nós podemos ter e querer ter uma vida que agrada a Deus. Amém? Quero te encorajar, irmão e irmã, e amigo que está aqui hoje nos visitando também. Deus nos criou para termos um relacionamento agradável, né? E eu quero te encorajar, busca ter esse relacionamento. Não deixa que as tentações da carne, que as tentações do mundo te envolvam de tal maneira que você permite, né, pecados na sua vida porque acha que é normal, porque todo mundo faz. Mas olhemos para a palavra de Deus, olhemos para aquilo que Deus nos exorta com amor, não porque Ele quer nos castigar, mas nos exorta por amor, porque Ele quer ter um relacionamento agradável com cada um de nós. Amém? Toda a glória seja nosso Deus. Amém.